O otimismo de T.S. Eliot e Schopenhauer me impressionam muito. Eu sei que essa frase pode ser um pouco estranha para muitas das pessoas que normalmente enxergam esses autores quase como pessimistas, por assim dizer. E eu uso essa palavra pessimismo não no sentido filosófico, mas sim no sentido cotidiano. Muitas vezes é atribuído a esses autores como se fossem pessoas que somente gostassem de enxergar aquilo que é ruim na vida. E principalmente quando a gente fala de Schopenhauer. Isso acontece muito. Mas, sendo muito sincero, cada vez mais que eu leio e releio esses autores, eu consigo enxergar uma beleza de um certo otimismo por trás daquelas palavras. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Então vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo de César aqui do canal Antrofilosofia. É possível que esse vídeo fique com algum som, algum barulho por trás, porque tá muito barulho onde eu tô agora. Quer dizer, aqui em casa e de obras, etc. Pode ser que ouçam. Mas não podia deixar de gravar. E gravar justamente sobre dois autores que eu sou fascinado. E falar sobre um lado deles que eu gosto bastante de enxergar. E que nem sempre eu vejo pessoas falando a respeito disso. E que é o lado belo e bom e virtuoso. Não só virtuoso, mas de amor à própria vida, que Eliot tem, que é possível enxergar até nas obras mais macabras dele. O que Schopenhauer tem, mesmo quando ele vem falando várias coisas ruins sobre a vida e assim por diante. É difícil você encontrar um autor que escreva sobre os problemas da vida sem, na verdade, se importar com a solução. Claro, você pode pegar muitos textos de alguns existencialistas ali, que somente gostam de criticar e não trazem resolução nenhuma, não trazem possibilidade de resolução nenhuma. Mas quando você pega um texto filosófico sério, você percebe que um filósofo ele busca trazer uma certa solução. Talvez a solução não seja perfeita, talvez a solução não seja fácil, não seja nem sequer possível, mas ele tenta trazer alguma forma de melhora. Não é à toa que quando você pega os escritos de Schopenhauer, os escritos filosóficos, eu não vou falar aqui dos escritos pessoais, que aqueles são muito ranzinzas. Eu brinco, parece que é um velho ranzinza, assim, brigando com todo mundo. Mas quando você pega um texto filosófico dele, você nota isso que eu estou dizendo. Mas eu estava conversando com o Antônio, que é da página no Instagram Schopenhauer Brasil, e a gente comentando que, poxa, parece que até que Schopenhauer era esperançoso, era otimista, por assim dizer. Porque tudo que ele critica, ele traz uma solução. Ele não diz, a vida é horrível e é isso e assim por diante, vamos todos morrer assim. Não. Ele diz, a vida é bela. Ele diz, a arte é bela. A arte é uma flor nascida no caminho da vida que se desenvolve para suavizá-la. Existem coisas na vida que tornam a vida boa. A vida, ela pode ser boa. E tudo vai depender das nossas ações enquanto seres humanos. E é belo você enxergar isso numa obra como o mundo como vontade e representação, por exemplo. Parece que ele fala tudo o que ele fala, não para falar mal, mas sim para dizer, olha, você pode ser melhor. A gente pode mudar isso. Isso aqui pode ser diferente. É óbvio que ele não diz isso com essas palavras. E aquilo fica nas entrelinhas. Talvez nem ele mesmo percebesse o quanto que ele amava a vida, a ponto de escrever tantas coisas que pudessem beneficiá-lo. Claro que isso aqui vai fazer mais sentido para quem já leu Schopenhauer. Eu acho. Espero que sim. Mas isso também pode se aplicar a Eliot. E foi esse o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo hoje. Não estava programado, mas eu fui reler The Wasteland. E eu fiquei encantado com a beleza daquilo. Eu acabei lendo um pedaço de Burnet Norton e fui me lembrando de outros poemas dele, desses grandes poemas de Hollow Man. E que são poemas, em regras, muito tristes, que tratam sobre certos sentimentos, mas que, no fundo, ele parece dizer, por favor, não cometa esse erro. The Hollow Man, como vocês já sabem, eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês, quem quiser adquirir o livro do Eliot, das poesias completas, mas também vou deixar alguns desses poemas, o link para vocês clicarem e poderem acompanhar, poderem ler, enquanto eu falo aqui sobre alguns deles de forma mais superficial, não é? Mas quando você pega um The Hollow Man e você enxerga, e ele começa a falar dos homens vazios, você sente o asco do ambiente, você sente o quão horrível é ser um homem vazio, você sente na pele o que é estar naquele ambiente, que é uma recriação do Inferno de Dante, de um dos ciclos, né, do Inferno de Dante. Você pensa, você sente lá no fundo algo como que diz, nossa, eu não quero ser uma pessoa assim. Eu não quero ir para um lugar assim. Eu não quero fazer algo que
eu possa ser enxergado como um hollow man, como uma pessoa vazia. Quando você lê Bernard Norton, a primeira parte especialmente, você sente aquele sentimento de desespero, que parece um desespero de arrependimento. E é como quem diz, por favor, não faça o que eu fiz e não se arrependa. Em Bernard Norton, ele começa descrevendo um jardim. E ele vai caminhando pelos corredores até encontrar esse jardim e ouvir as vozes de crianças correndo. As crianças não estão ali. Ele só está lembrando do passado. Ele está ouvindo aquelas crianças e vendo o reflexo no tanque vazio. E quando passa uma nuvem, o reflexo vai embora. E tudo está seco. As folhas estão secas, os azulejos estão secos. Ele descreve tudo seco. E de repente uma flor de lótus. Eu não lembro se eu estou falando na ordem agora, tá? Mas a flor de lótus, ela nasce da lama, não é? E você sente aquele sentimento do autor de desespero. De como quem diz, eu estou tão arrependido de não ter aproveitado isso. Eu estou tão arrependido de não ter feito algo. E parece que ele implora pra gente, não se arrependa. Faça. Porque você sente na pele o desespero, mesmo se você nunca se arrependeu de nada que você fez na vida. Quando você compreende aquele poema, aquela primeira parte, você sente na pele. E é como se ele dissesse, por favor, faça melhor. Porque ele sabe que é possível fazer melhor. E por isso que eu digo que é uma espécie de otimismo. Porque ele enxerga que é possível fazer diferente. Percebam que eu estou falando de poemas distintos, de sentimentos completamente distintos, de elementos distintos, mas que o fundo é o mesmo. É a melhora da vida, é um amor pela vida. Eu enxergo isso como um amor. Eu fiz questão de gravar esse vídeo sem ler nada sobre a biografia de Eliot. O pouco que eu sei da biografia dele foi algo que eu aprendi com o pessoal da Logopeia, no aulão que eles fizeram. Para quem já acompanha aqui, vocês sabem que eu sempre cito o pessoal da Logopeia para poesia. E eles têm um curso justamente para como entender melhor um poema, como ler melhor um poema. Para quem tem dificuldade de leitura de poemas, eu aconselho muito, vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E nesse curso, salvo erro, eles colocaram esse aulão lá, que eu participo bastante até como ouvinte, mas participei bastante, ficou uma conversa bem boa sobre Eliot, sobre The Wasteland. E eles falaram um pouco sobre a biografia dele, é um pouco que eu sei, porque eu queria falar aqui sobre aquilo que eu enxergo, que eu sinto quando eu leio os poemas de Eliot, sem ter a minha opinião meio que ser ofuscada ou ser modificada por conhecer a biografia dele. Eu queria realmente emitir somente a minha opinião em relação a esses escritos. E você pode encontrar esses elementos em outros poemas de Eliot. The Wasteland é um exemplo disso. The Wasteland, na verdade, é o melhor exemplo disso. Eu não lembro quem é que diz, acho que é Massaú de Moisés, que diz que um poeta costuma escrever o mesmo poema durante toda uma vida. E independente de ser verdade ou não, em Eliot isso se aplica quando você vai olhar Wasteland. Wasteland parece que é o ápice de uma tentativa de várias coisas. Ele tem vários poemas extremamente para baixo, extremamente brutais, que deixa você com a cabeça debaixo de uma roda de caminhão. E de repente ele vem The Wasteland, que ele faz tudo isso e mais um pouco. E assim, para quem tiver interesse em compreender melhor The Wasteland, eu aconselho a adquirir o curso da Logopeia, porque tem lá, essa conversa que a gente teve foi mais de 1 hora ou 2 horas, só sobre The Wasteland. Mas eu vou tentar resumir aqui o muito básico, porque The Wasteland é basicamente um dilúvio. Ele cria uma espécie de dilúvio com aquele poema. Um poema extremamente maluco, muito maluco, entre aspas, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo, com referências a tudo e mais um pouco. Tem referência a tudo ali, cada frase é uma referência, cada verso é uma referência a algo diferente. Há um estilo de escrita diferente, a uma peça, a um poema, a uma prosa, enfim, a uma ópera. Até que ele mescla elementos de cultura indiana, elementos do sânscrito, por assim dizer. Ele termina o poema com Shanti, Shanti, Shanti. Para quem não sabe, Shanti, eu não sei como é que pronuncia, é uma palavra do sânscrito, que ela é utilizada nos Upanishads dos Vedas, e eu acho que nos Vedas também, quando você vai terminar um mantra, você vai terminar uma oração ou um mantra, ele sempre termina com Shanti, Shanti, Shanti. E quando você vai traduzir para o português, a tradução mais próxima seria paz, 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 paz. Porém, não é uma tradução precisa, porque Shanti é muito mais uma paz interior, é uma paz de espírito e de corpo, é um equilíbrio entre o corpo e o espírito, é uma paz muito difícil de explicar.
É uma paz que a gente não sente em vida, acho eu. É muito divina, por assim dizer. E ele usa isso para finalizar esse poema após utilizar 3 palavras que simbolizam, que o início delas simbolizam o som do trovão, o dá, que é data, data... esqueci essa 3 vezes. São 3 palavras de sânscrito também. E é lindo. É lindo quando você vai enxergar os elementos daquele poema e você começa a montar o quebra-cabeça e você percebe, nossa, isso não é sobre o fim dos tempos. Isso é sobre um recomeço. E a sacada disso, a chave, na minha opinião, da interpretação disso, está justamente na parte em sânscrito. No início, ele fala sobre a garota dos jacíntios, de um jardim de jacíntios. E eu pesquisei, não sei se isso... Eu confesso que nos Upanishads eu não consegui ainda encontrar essa passagem, mas eu achei um site que dizia que em um Upanishad específico, quando ele fala sobre o dilúvio, na mitologia indiana, o dilúvio é um recomeço. E quando o mundo se recomeça, o mundo é todo verde, cheio de flores, cheio de jacíntios. E no início do poema ele fala sobre jacíntios. E na verdade essas flores perpassam o poema durante boa parte do poema. E às vezes não de forma óbvia, que no final ele acaba repetindo isso de uma forma diferente, usando especificamente o sânscrito. E aí você percebe, nossa, ele pode falar mal de Londres, dos Stony Rubbish, das pessoas que andam em círculo, do walking around in a ring. Mas ele está falando isso porque ele sabe que pode ser melhor. Ele está falando isso porque ele sabe que é preciso uma renovação. Ele podia muito bem fazer uma coisa qualquer e dizer que, nossa, a vida não tem significado, a vida não tem sentido, e por isso eu vou fazer qualquer coisa sem sentido e vou chamar de arte, como o Duchamp fez. Os dois estavam na mesma época, tá? Que era o problema da Primeira Guerra Mundial. A vida não tinha sentido porque era uma consequência da Primeira Guerra. Tudo estava destruído. E Eliot consegue enxergar algo mais do que somente o óbvio. Ele enxerga além. E ele faz uma arte maravilhosa com isso. E por conta dessas questões, desses elementos que eu tratei de forma muito rápida, que eu acho que vai fazer mais sentido para quem já conhece a obra de Eliot, ou até mesmo do Schopenhauer que eu citei, faz com que a gente olhe para essas obras e olhe para esses autores com outro olhar. Menos pessimista, menos maldoso, mas sim um olhar esperançoso. É engraçado. É um filósofo que é tido como o pai do pessimismo, você enxergar uma esperança tão grande por trás das palavras dele. É engraçado você olhar para poemas como The Hollow Man, como Bernard Norton, como The Wasteland, e você enxergar esperança por trás. Você enxergar que, na verdade, ele está querendo dizer algo muito melhor do que ele está demonstrando ali. Claro que isso é só uma interpretação que eu faço. Ser muito sincero, eu não acho que ela esteja destoando muito da realidade. Mas é uma paixão que eu tenho, como vocês sabem. Eu sou apaixonado por Eliot. Reler Eliot esses dias foi... Nossa, foi um lifesaver. Foi relembrar o quão eu amo a poesia de Eliot. E é isso. Falei demais já. Como vocês sabem, compartilhe esse vídeo com quem gosta de poemas, com quem gosta de filosofia, com quem precisa conhecer a página. Deixe aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês ainda não leram, leiam. E depois voltem aqui e me digam o que é que vocês acham desse poema. O Eliot em específico é muito maluco. Para quem não tem muito contato com poemas, vai soar bastante estranho. Mas talvez algumas coisas que eu me referi aqui, elas ajudem a dar sentido ao poema, ok? E se quiser conversar comigo sobre isso, manda mensagem lá no Instagram. Eu adoro falar sobre isso. Entre no grupo do Telegram também. E é isso, como vocês já sabem. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!